Boa noite, queridos alunos. Excelente semana aí para vocês. Boa noite, Gabi. Boa noite. Estamos aqui iniciando, então, o terceiro encontro para sanarmos as dúvidas aí pertinentes ao estágio, né? Hoje, qual que é a temática mesmo, Gabi? Hoje nós vamos falar sobre as fichas CE, ficha de coordenadoria de estágio. Bacana. Portfólio, a reta esse final. É o mais fácil, né? Esse daí é o mais fácil. Hoje a nossa aula vai ser rapidinha. Bacana. Então vamos lá, fica à vontade, pode seguir daí. Quer dar uma boa noite, bem-vindos a descontrair um pouquinho. Mas hoje a gente vai recapitular um pouquinho a aula passada, né? Vamos dar uma pinceladinha. E aí a gente vai entrar já para a reta final. Hoje é a nossa último capítulo da nossa minissérie, do nosso dorama aqui, Unip Help. E aí eu vou mostrar como que preenche as fichas finais e o portfólio. Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, recapitulando na aula anterior, né, a gente falou, de novo, vou frisar, tem que ler o manual do estágio, porque o manual do estágio, ele vai te dar o norte. Ele tem o manual geral do estágio, né, e tem também lá na área do aluno, o kit do estudante, que lá também tem outro manual explicando quais as fichas que você vai usar, o que você precisa, né? Como a ordem que você precisa postar esses documentos. E assim, uma coisa muito importante, cada curso ele tem um manual específico, né? Que nem as turmas de pedagogia, o estágio é por disciplina. Já as outras licenciaturas é a carga horária e também tem as disciplinas específicas para cada licenciatura. Por isso que você precisa ler o manual geral. Se você entrar lá nas comunidades e clicar no manual, que nem a turma de pedagogia, por exemplo, vai estar o manual geral, que é esse que a gente está usando para explicar essa aula. Isso aqui é só um pontapé inicial, né? E também tem vários manuais de cada disciplina. Então, cada disciplina ele está pedindo uma coisa. Então, por isso que é importante sempre, sempre, sempre ler o manual. Carta de credenciamento, a gente já falou também, que quando você fechou lá com a escola, a diretora deixou você fazer o estágio, então você vai entregar para ela a carta de credenciamento. Ele vai ter os seus dados, os dados da universidade, falando que você estuda realmente naquele curso, que você está naquele semestre, vai ter todos os seus dados e também a assinatura da coordenadoria de estágio da Unip. Caso passe algum supervisor, está ali a sua carta avisando para aquela pessoa que você é aluno da Unip. Tá? Após feito isso, a gente tem que preencher o termo de compromisso de estágio. Sem o termo de compromisso de estágio, você não pode ir para campo de estágio. Então, vai preencher corretamente com todos os seus dados, os dados da escola, vai anexar o código do INEP, se for escola pública, ou o cartão do CNPJ, se for escola particular, e aí vai pegar as assinaturas necessárias, você vai assinar também e vai mandar para o setor de estágio assinar. O coordenador assinando, você já pode ir para campo de estágio. E aí, na aula passada, a gente falou sobre os relatórios, aluno, empresa e também a realização de estágio. Então, são todos esses documentos que são necessários para você iniciar o seu estágio. E hoje a gente vai falar sobre a ficha CE, que é a finalização do seu estágio, porque depois que você passou por todas essas etapas, você precisa descrever para o professor aquilo que você fez dentro do campo de estágio. Tá? Eu vou compartilhar aqui a próxima tela. E essa aqui, dentro do manual, né, eu estou utilizando o manual de pedagogia, também é do estágio de creche, mas assim, a ficha CE é igual para todos os cursos, assim como o termo de compromisso. Só que o manual ele vai te direcionar qual a disciplina que você tem que estar preenchendo no semestre atual. Então, aqui a ficha de coordenadoria de estágio, ela é a capa, né? Que a gente fala sempre assim, quando o professor estiver conversando com você e falar ficha CE ou ficha capa, ela é a introdução do seu portfólio. Então, a mesma coisa. Lembra que eu falei que tudo se repete? Vai colocar a mesma coisa que você colocou lá no seu termo de compromisso.
nome do aluno, e-mail. Nessa parte, se você tiver mais de um e-mail, é importante que você coloque. Telefone, a mesma coisa, se você tiver mais de um telefone, coloque os seus telefones, porque quando vocês começarem a postar o portfólio final, o que vai acontecer? O professor vai corrigir. Se por acaso tiver faltando alguma coisa, ou se você pulou ou escreveu alguma coisa errada, o professor vai entrar em contato com você através dos seus e-mails e através do seu telefone. Então, é importante, quando você postar os seus documentos, você precisa ficar atento ao seu telefone e aos seus e-mails, porque se tiver alguma correção para fazer, o professor vai tentar entrar em contato pelo que você fez no seu cadastro, né? E se ele não conseguir e fechar o prazo de postagem, você está reprovado. Então, toma cuidado com isso daí. Principalmente quem está indo para o último semestre. Quem ainda está começando, então não tem problema, errou agora, não viu, ainda tem o semestre que vem. Mas quem está finalizando é o último semestre, é a atenção redobrada. Porque se não conseguir corrigir, você vai ter que fazer uma rematrícula para estudar mais um semestre para poder corrigir, às vezes, uma falha pequena que poderia ter sido sanada se tivesse atendido o telefone. Então, prestem atenção. Nome do polo de matrícula, turma, o nome da instituição que você realizou, tudo igual que você já preencheu nas fichas anteriores. Até aqui não tem nenhuma novidade. E aí, você vai colocar o nome do professor orientador. Lembra que na aula passada eu mostrei que lá dentro da comunidade, lá em Coordenadoria de Estágio em Educação, tem uma abinha que está escrito professores orientadores. Então, é esse professor que você vai colocar aqui. Não é a professora que te auxiliou na escola, né? O professor orientador. Se atentem a isso. Estágio em. Então, você vai escrever, nesse caso, como eu estou usando o manual de pedagogia, é a disciplina creche. Se fosse o manual de letras, poderia ser prática de ensino, observação e orientação. Ai, gente, espera que enrolou. Ao vivo é assim mesmo. Prática de ensino, orientação. E aí você coloca lá o nome da sua disciplina que você está matriculado. Total de horas, né? No caso, são 80 horas para cada disciplina, atentando ao seu curso, né? Aqui a mesma coisa, assinatura do responsável da escola, no caso a diretora ou a vice-diretora, e o carimbo. Você assina e as assinaturas da Unip ficam em branco, porque é aquela certificação eletrônica. Aqui tem um detalhe: se a escola for particular, você vai carimbar aqui o CNPJ. Você vai chegar lá na secretaria, solicitar o carimbo do CNPJ. Se for escola pública, isso aqui vai ficar em branco, né? A escola pública, ela possui um CNPJ, mas esse CNPJ é da APM, não tem nada a ver com a área da educação, é um setor deles lá, então não coloquem esse carimbo. Aqui você deixa em branco caso for escola pública. Outro detalhe, você vai registrar o local e a data, né? O último dia que você realizou o estágio. E aqui você vai reconhecer firma caso a escola seja particular. Escola pública também, por isso que eu falo a importância do manual. Para estágios realizados em escola pública, não há necessidade de reconhecimento de firma da assinatura. Se for escola particular, você tem que reconhecer a assinatura do diretor. Você vai perguntar para a diretora ou diretor onde ela tem firma aberta, em qual cartório, e aí você tem que ir lá no cartório com este documento e pedir para eles reconhecerem firma. Tá? Então, se atentem a isso. Essa é a ficha capa. E logo em seguida nós vamos ver a ficha meio. O que é a ficha meio? Ela parece um diário, que é aqui que você vai registrar
tudo que você fez no decorrer do curso, no decorrer do estágio. Então, você vai colocar a data. Olha como o manual. Por que hoje eu não fiz slide, quis usar o manual? Porque aqui, ó, registre cada dia estagiado em ordem cronológica. Exemplo, 1/8, 2/8, 3/8. Então, você vai fazer como se fosse realmente um diário. Então, você vai colocar a data aqui, que você realizou o estágio, o horário que você entrou, o horário que você saiu e o total de horas. Se você entrou das 7, que nem no exemplo, das 7 às 12, total de horas, 5 horas. Gente, tudo é questão de prestar atenção, porque eu já tive alunos que foram reprovados no estágio, porque assim, escreveu a hora aqui e esqueceu de completar o restante. E aí entrou naquele caso da professora entrar em contato. Ah, mas o meu telefone mudou. Só que seu telefone mudou e você não avisou ninguém. Aí entra a segunda parte importante. Lembra que eu falei que vocês precisam entrar em contato com o professor orientador através do atendimento? Se ela tivesse entrado em contato com o professor através do atendimento, olha, o meu telefone mudou, e mesmo assim não foi desculpa, porque ela tinha colocado o e-mail, e ela não olhou o e-mail. E nisso ela precisou fazer uma rematrícula e ficou presa mais um semestre por conta de um detalhe que era só preencher novamente e postar o documento. Então, fiquem atentos a tudo que vocês forem fazer nesse estágio. Aí, descrição sumária, né? Uma descrição resumida, né? Você não vai colocar aqui, né, detalhes assim de que a criança comeu, passou mal, foi no banheiro. Não, é o que você fez bem rapidinho. Aqui tem um exemplo. Acompanhamento da entrada, hora de cantar e dançar, contação de história, alimentação, hora do sono, brincadeira, ao ar livre, acompanhamento do horário de trabalho coletivo dos professores. Acabou. Geralmente é o acolhimento, hora do lanche, hora da higiene, brincadeira de roda, a criança vai embora. Tchau. Então, você vai colocar uma coisa mais resumida, não precisa ficar escrevendo. Querido diário, hoje eu fiz isso e isso. Não. O professor nem vai ter tempo de ler tudo que você escreveu aqui, não. Ele vai dar uma pincelada, ver se está tudo certo, horário, data, se está assinado, e vai gritar o próximo. Assinatura do professor. Então, a professora que você ficou na sala de aula dela vai assinar aqui do lado. Aí, neste caso da ficha meio, quem assina é o professor que te acompanhou em sala de aula. Se for as turmas de licenciatura, a mesma coisa, tá? Se o professor que acompanhou, que assina este local, cada dia estagiado. Se as turmas que você acompanhar tiver 2 professores, escolha apenas um para assinar, né? Pega um lá e já fala, professor, assina logo tudo essas fichas de uma vez e, por favor, me libera. Né? Tudo é questão de vocês conversarem na escola. É praticidade de vocês terminarem logo. Então, essa é a ficha capa e a ficha meio. Aí, logo mais abaixo, no próprio manual, tem aqui, ó, carta de credenciamento, e ela é editável. Então, aqui você pode colocar o seu nome. Não é obrigatório que você digite. Neste caso, o termo de compromisso é obrigatório ser todo digitado. Essas fichas podem ser ficha meio, ficha capa, a carta de credenciamento pode ser escrita à mão, desde que seja uma letra legível. Não adianta você escrever um hieroglifo lá que a professora não vai aceitar. Então, ou se você preferir, é só digitar, imprimir, assinar e já entrega na escola. Né? Então, aqui é editável. Aqui também tem a ficha de coordenador e de estágio, que também é editável. Você vai colocar seu nome, RA, tudo bonitinho. Você assina, a professora assina, carimba se for necessário, e reconhece firma se for necessário. E aqui está a ficha meio, também é editável, você pode colocar aqui as atividades que você realizou. Data de entrada, data realizada, data do horário, saída e total de horas. Então, essas são as 2 fichas necessárias para o portfólio. Gabi, você falou de portfólio, né? A ficha não tem muito o que explicar, vocês viram que é uma ficha simples, que copia a mesma coisa das outras anteriores, mas eu tenho um portfólio aqui salvo, só que tem um detalhe.
Eu não achei, eu ainda não recebi, né? Eu ainda não tive nenhum aluno que se formou, que entregou o estágio com esse modelo novo, né? Que vocês estão entregando agora, que é separado por disciplina. Eu vou mostrar um portfólio aqui antigo, tá? É uma turma antiga, e aí tem as mesmas fichas, só que a de vocês já tem a ficha de realização de estágio, essa turma anterior não tinha. A ordem da postagem da turma anterior é diferente da ordem de postagem de vocês. É só para vocês terem uma base como é que vai ficar a entrega final, tá? Então, não peguem esse portfólio que eu vou mostrar para vocês como exemplo. Vocês precisam ver a ordem de postagem que está no manual de vocês. Então, tá aqui o relatório do aluno, a assinatura da Unip vai ser dessa forma. Lembra do questionário que o responsável da escola vai preencher, aí vai colocar aluno desempenhou todas as atividades propostas, né? Assinou bonitinho, as assinaturas, preencheu com todos os dados. Aqui a aluna avaliou a escola, né? E depois começou a vir a ficha, depois logo em seguida é o termo de compromisso. A escola, como era... Ela fez um estágio pelo CIE, então ela teve que utilizar, no caso, o CNPJ. Aí lembra que eu falei que o termo de compromisso, quando não é feito direto com a escola, que não usa as fichinhas da escola, que no caso é o estágio não obrigatório, que você tem uma remuneração, você faz pelo CIE. Então é esse termo de compromisso que a pessoa vai usar. Quem for fazer direto com a escola, que preencheu o termo de compromisso, que é o da Unip, aí vai colocar o da Unip aqui no lugar. Então, dela foi todo o termo de compromisso do CIE, né? Tudo assinado bonitinho pela Unip, ó, pela Unip, pelo CIE, todo mundo necessário, e foi fazendo. Aqui, lembra que eu falei da data de entrada, de saída, o horário? Olha lá, percepção dos objetos. Os alunos observaram seus objetos e atributos. No dia 8, aqui no dia 9, grupo social e família, os alunos observaram os membros da família e desenharam. E assim por diante. Assinatura da professora responsável. Terminou esse daqui, já começou... um detalhe, essa ficha aqui você vai usar quantas forem necessárias até completar a carga horária. Então, ela foi preenchendo todo o total de 100 horas, finalizou aqui na última, e aí começou. Aí o termo de compromisso ainda continua o mesmo, porque como se geralmente os estágios têm duração, o contrato deles tem duração de 1 ano, 2 anos, então ela continuou na mesma escola utilizando o mesmo termo de compromisso. Se tivesse mudado de escola, mesma coisa. E assim ela foi montando o portfólio. O de vocês do trabalho, e aí vocês vão colocar o relatório no final. Entendeu? Então, mais uma vez, né, tá confirmando que vocês precisam olhar o que está pedindo no seu manual. Então, isso aqui é o estágio. O portfólio, né, que a gente fala, o portfólio final do estágio. Quando você terminar e preencher a ficha capa, a ficha meio, vai juntar tudo aquilo que já estava assinado para postar neste lugar que eu vou mostrar agora. Deixa eu sair e entrar, porque eu sei que ele vai cair. Então, vou entrar aqui. E aí, você terminou todos os seus estágios, tá vendo aqui, ó, trabalhos acadêmicos, estágio. Você vai clicar aqui e ele vai estar aqui, visualizar disciplinas de estágio. Esse daqui que eu estou utilizando já é de uma aluna de letras. Aí o de vocês vai aparecer assim, estágio 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Os alunos de pedagogia vai aparecer creche, uma outra de supervisão, não lembro o nome de todos. Então, vocês vai aparecer o nome da disciplina. Vai clicar aqui, fazer entrega. Tá vendo, ó? Entrega 1 de 8. Então, quando vocês entregarem, fiquem de olho na postagem, na devolutiva do professor, que ele vai colocar aqui a devolutiva.
E aí, se tiver alguma coisa de errado, ela vai pedir para você arrumar e você pode entregar novamente. Você tem 8 tentativas. Então, fiquem atentos depois da postagem. Clica aqui fazer a entrega. Vai escrever, no caso aqui dela, estágio 5, não é o 1, né? Estágio 5. Vai anexar aqui o seu portfólio. Eu não vou clicar, porque senão vai acontecer de ser uma tentativa e quando a aluna tentar postar pode dar erro, então não vou clicar. Então, você vai anexar o seu arquivo que vai estar salvo no seu computador e aí você vai no final, depois que ele anexar, ele vai aparecer aqui embaixo, você vai clicar em salvar. Quando você salvar, ele já vai aparecer aqui embaixo, né, o nome do estágio e embaixo o anexo. E aí vai aparecer o status aguardando correção, né? E vai olhando aqui sempre para quando a professora der a devolutiva, vai estar lá que foi aceito, e se não for aceito, ele vai ter a devolutiva falando o que precisa ser arrumado. Aí você corre, arruma e posta novamente. Dentro deste período de postagem, tá? Passou do dia 2, chegou dia 3 do 12, você não vai conseguir mais postar nada. Vai ficar para o semestre que vem. Então, essa foi a aula de hoje, né? Acabamos com a aula hoje. Foi rapidinho. Bacana, Gabi. Eu quero ver aqui se tem alguma dúvida. Vamos ver como é que tá aí, pessoal. Show de bola. Tem alguma dúvida? Acho que por enquanto sem dúvidas. Mas o pessoal já sabe, né? Surgiu dúvida, só entrar em contato, né, com os polos aí, né, com a unidade de onde é aluno. E tem também o canal direto, né, lá na plataforma, que o aluno também pode abrir o chamado no atendimento. Gabi, eu quero fazer uma pergunta. Diga. Eu acredito que ninguém pensou em fazer essa pergunta, mas deixa eu já perguntar aqui. Ai, que medo. Você estava mostrando lá na ficha meio, ficha, né, ficha capa e etc. Antigamente podia ser feito a caneta. Ainda pode? Pode. Porque tem um espaço para preencher digitando, né? Sim, pode ser digitado, que eu acho até melhor, ou pode ser à mão, vai depender da pessoa. A pessoa às vezes tem mais fácil, gosta de escrever, tem uma letra legível, pode escrever. Então, beleza, bacana. Facilita às vezes, né? A pessoa às vezes vai entrevistar o professor, alguma coisa do tipo, só descobriu ali na hora, né, o nome do professor. E outro detalhe, se começou a fazer à mão, tem que ser tudo à mão ou Tudo pode à mão. misturar? Tudo à mão. Porque, assim, uma coisa que os professores da Unip são exigentes é na formatação, na limpeza do material. Limpeza que eu falo não é assim, gente, você pegar com a mão gordurosa. Claro que você não vai fazer isso. Uhum. Mas, assim, tem que ser uma coisa uniforme. Não adianta eu começar a digitar, terminar escrito e fica aquela bagunça. Então, toma esse cuidado. Se você começou a preencher todas as fichas à mão, vai até o final à mão. Você começou a digitar para ter aquela coisa organizada, né? Ter aquele portfólio organizado. Combinado. Perfeito, então. Bem, como não chegou mais nenhuma dúvida, acho que está tranquilo. Acabamos a nossa minissérie. Né? Gente, isso aqui não é o estágio, né, detalhado, detalhe do detalhe. É só um norte para vocês iniciarem. Uhum. É o que eu gosto de frisar bastante, vocês precisam ler o manual. Né? Cada curso tem um detalhe diferente, cada curso, verdade, o estágio pede alguma coisa. Né? Não adianta você querer se basear no estágio de pedagogia se você faz o curso de história. Se você faz o curso de história, não adianta você olhar o manual de matemática. Né? Então, cada manual tem um detalhezinho ali que é referente ao seu curso. Ó, chegou uma pergunta da Ana Cláudia. Ela está perguntando o seguinte: na turma, coloco o ano que eu iniciei ou o ano que está, né? O ano vigente? Não, sempre a turma é sempre o ano que você ingressou. Se você fez o seu processo seletivo
entrou com a turma 2025, você é turma 2025 até o final. Se por acaso você entrou atrás, eu sou turma 2022, então até terminar o curso, né, quando finalizar o 8º semestre, você continua sendo turma 2022. Perfeito, então você sempre pergunta. vai colocar o ano da turma, o ano que você ingressou na universidade. Ótima pergunta, Ana. É isso. Por enquanto, mais nenhuma. O pessoal tá tímido, ou então aprendeu tudo ou não entendeu nada. É porque essa parte, realmente, né, da aula de hoje, né, das orientações de hoje, é algo que depende justamente de ter iniciado o estágio e imprimir essas folhas para começar a escrever, né? E aí é que vão surgindo dúvidas, mas é algo tão intuitivo e no manual fala, né? Ó, nesse campo tem que escrever tal item, nesse campo tem que escrever tal item, né? Exato. É como você falou. Ó, chegou uma pergunta aqui. Gostaria de saber se quem está agora no segundo bimestre ainda vai ter outra aula. No caso, se for a aula do estágio, essa aula está gravada. Né? Se mudar alguma coisa até lá, com certeza nós vamos atualizar a aula. Isso. Né? Se não mudar, pode continuar assistindo essa aula que vai dar tudo certo. Isso aí. A Unip, assim, não é que a Unip é uma caixinha de surpresa, né? Quem muda o estágio, quem muda essas coisas é o MEC. Né? O MEC sofreu alguma alteração lá nas diretrizes deles, eles repassam para as universidades e a gente tem que se adequar. É que nem eu falei, as turmas anteriores eram um portfólio único. Já a turma de 2022 para frente é por semestre. Pode ser que quem está ingressando agora, quando chegar no 5º semestre que precisa entregar o estágio, mude algum detalhe, ou não. Então, a gente não pode afirmar nada até lá. Perfeito. Mas, creio que vai continuar da mesma forma. Bacana. Bem, então é isso, Gabi. Já chegamos aqui ao final. Sem mais perguntas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só abrir chamado lá no atendimento. Exatamente. Né? Muito obrigado, Gabi. Quero agradecer a sua disponibilidade por estar aqui me ajudando aqui na tecnologia. E eu quero agradecer aos alunos que participaram, espero que tenha ajudado, que tenha dado um pouquinho, né, esclarecer um pouquinho. E agora, colocar a mão na massa e começar a estagiar. Isso aí. Muito obrigado, queridos alunos. Muito obrigado, Gabi. Parabéns. Muito 10, viu? Muito obrigado por compartilhar todas essas orientações aí sobre estágio com a gente. Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigado, meus queridos alunos. Bons estudos aí. Para quem vai iniciar estágio, bom estágio também. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. As aulas vão ficar gravadas, fiquem tranquilos, viu? Até mais. Tchau, tchau.